E estamos gravando esta que é a sexta e a nossa última aula da matéria História de Israel. Esta é a sexta e última aula da nossa matéria História de Israel. Hoje é segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Segunda, 25 de setembro de 2023. Com muito pesar, né, que aqui informamos, né, só para os irmãos estarem informados, nada mais, sem muitos comentários. Tivemos já praticamente no finalzinho, né, vamos assim dizer, né, pelo menos um dos irmãos já estava já na finalização, ou já beirando uma parte do curso médio, o irmão Joberto Camelo e a irmã Jennifer Jackson, né? Por circunstâncias, problemas, situações pessoais, tiveram que desistir do curso. Recebi esta notícia com profundo pesar, porque acreditava que eles poderiam ir até o final, mas bem. Cada um é cada um, respeitamos, apresentamos aqui a nossa argumentação, mas não funcionou muito bem, então é aquela coisa, né? Cada um sabe aonde o calo dói. Então, que Deus ajude nossos irmãos, dê a graça necessária para vencerem os problemas, as lutas, né? Que nenhum problema nos venha nos separar de Cristo e dos compromissos, né, que nos envolvem com Cristo. Eu entendo que tem situações que não nos deixam ter cabeça para estudar, né? De repente, mas que Deus assim possa ajudar a cada um de nós, começando de mim. Vocês já assistiram o vídeo e viram o avisinho que eu deixei postado no grupo, correto? Então, semana que vem eu terei realmente essa necessidade, conto com a compreensão de vocês, tenho essa necessidade de ter essa semana sem aula. Vocês também viram ali no avisinho que eu deixei escrito, que vocês já estão automaticamente nas últimas 3 matérias, o bônus de 100 pontos. Então, cada um de vocês, todos os alunos, né, do básico, do médio, do bacharel, já tem a pontuação 100, mas é contando as 3 últimas matérias que vocês já fizeram. Eu não conta essa matéria, né, porque estamos fechando, mas de 3 para trás, vocês já têm esse bônus de 100 pontos garantidos, e aí eu vou estar liberando as outras notas que ficaram para trás em um boletim individualizado, personalizado até o dia 30 de novembro próximo. Está entendido essa parte? Isso. Eu quero deixar bem claro que é o mínimo que eu pude fazer, né? As escolas teológicas fazem isso quando surgem problemas de natureza de emissão de notas, entende? Então já estava esperando o momento apropriado para eu lançar mão desse dispositivo, né, de bonificação, né, porque eu não posso ficar dando bônus constantemente. Do contrário, eu fico parecido com o Silvio Santos, né, que Silvio Santos, para dar bônus, não sei se você se lembra, né? Pensa no homem que gostava de dar dinheiro, bônus para o povo, então eu não posso fazer isso constantemente. Geralmente as escolas fazem isso uma vez por ano, ou uma vez a cada 2, 3 anos no transcurso de um curso, entende? Então, essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso com todas as turmas ao mesmo tempo, e havendo no futuro alguma outra necessidade que justifique, por que não? Faria também, porque o objetivo aqui não é, de forma nenhuma, prejudicar a nenhum dos queridos irmãos. Ok, nós vamos fazer hoje um pouquinho diferente. Como hoje é a última aula, e se vocês observaram com atenção, nós temos ainda um conteúdo bastante rico na apostila, muito suculento, embora ela não é uma apostila muito grossa, tá? Ela é uma apostila de tamanho médio, mas aí nós temos um conteúdo muito rico sobre o resumo da história de Israel, como hoje, por exemplo, né, temos o período histórico, que é depois da destruição de Jerusalém, a partir do ano 70. Aí vem os fatos até o final do século XIX, né, como a revolta de Bar Kokhba, os novos centros da diáspora, a era islâmica, né, é uma área interessante quando os islâmicos, né, dominaram toda aquela região da Palestina, incluindo a Península Ibérica, né, que é uma parte do sul da Europa. Aí, virando a página, nós temos os judeus na Europa até 1492.
virando a página, a aurora da emancipação, o antissemitismo, imigrações, o protocolo dos sábios de Sião. Aí vem o período moderno, né? O caso Dreyfus, movimento sionista, a Declaração de Balfour, o Livro Branco, o Holocausto, né? Que muita gente nega a existência do Holocausto, mas ele é uma realidade, ele existiu, ele ocorreu, né? Eu já estive 2 vezes no Museu do Holocausto em Auschwitz, no sul da Polônia, vi as mais de 890 mil sepulturas, pelo menos, dos corpos, né, que puderam ser localizados, identificados. Vocês já devem ter ouvido falar que foram em torno de 6 a mais milhões de judeus, né, que foram sacrificados no Holocausto na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, mas existem registros históricos de 10 anos para cá que não foram 6 milhões, senão 25 milhões, porque os nazistas eles queimaram, eliminaram muitos arquivos, mas algumas das cópias de vários arquivos que eles queimaram sobreviveram e foram encontrados de 10 anos para cá na Romênia, na Bulgária, na Hungria, na Rússia. Com essa guerra entre Rússia e Ucrânia, a mídia não noticiou isso, mas há coisa de 8 meses descobrimos através de um documentário da televisão britânica ITV2, né, que foram descobertos dentro de um poço mais de 15 mil documentos bem preservados, indicando o número dos que sofreram no Holocausto, cerca de 24 milhões 910 mil judeus sacrificados. Então, 6 milhões é um número oficioso que ficou aí para quem quiser acreditar, mas o número é bem maior. Eu já tinha uma suspeita que era em torno de mais de 20 milhões. E isso é um fato que aconteceu e praticamente declarou a falência, entre aspas, né, do Estado de Israel. A Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, mas exatamente 3 anos depois, do nada, no meio das cinzas, levanta-se a nação de Israel. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre essas partes que eu estou mencionando. Temos aqui na página 23 as 3 principais guerras que marcaram a história do Israel moderno, né? A Guerra do Sinai, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, uma pequena cronologia do Israel moderno, né? Então a gente vai trabalhar hoje picotando, né? Não vamos entrar com muitos detalhes. Eu quero entrar aqui na página 16, a Era Islâmica. Por que eu quero mencionar a Era Islâmica? Foi uma era difícil, uma era pesada, uma era muito turbulenta para os judeus ali na Palestina, né? Enquanto isso, os judeus que viviam na Europa viram as nações tornarem-se católicas e passaram a adotar uma política antissemita. Esse é o grande problema, né? Pelo menos naquela ocasião. Na Espanha, os concílios eclesiásticos de Toledo exigiam a aplicação das leis antijudaicas. Na França, durante a dinastia dos Merovingios, extinguiu-se o batismo ou a expulsão dos judeus em 629, depois de Cristo, claro. Isso levou muitos a uma conversão nominal. Com todas essas pressões, o número de judeus decaiu em toda a região do Império Romano. Dos 3 milhões de judeus que havia no tempo do Segundo Templo, este número caiu para menos de 500.000 no início do século VII. Isto é, houve uma dizima, houve uma matança deliberada de judeus na Europa por pressões políticas e religiosas. Eu chamo a sua atenção, dê uma olhadinha no que está acontecendo hoje, exatamente hoje. Hoje, você pode parar aqui e abrir o noticiário Espanha e França. São os 2 países que estão vivendo uma turbulência social, política e econômica extrema, mas não é de hoje, não é coisa de um mês, não é coisa de 6 meses, não é coisa de um ano, já são mais de 10 anos que esses 2 países estão vivendo uma enorme, uma violenta
turbulência, uma enorme turbulência. E aí você vai perguntar, por que justo Espanha e França? Exatamente por essas razões que eu estou aqui colocando a vocês, né? Porque eles maltrataram ao longo da história muitos judeus, né? A Espanha, para você ter uma ideia, já está há mais de um mês sem um governo oficial. Ocorreram as eleições para a mudança do primeiro-ministro, mas está uma situação emperradíssima, a coisa não vai para trás e não vai para frente. Se isso não se resolve em uma semana, depois de 3 meses de disputa, né, o rei vai entrar no meio, mas a Constituição não permite o rei agir diretamente, tem que agir por meios legais, buscando demandas em tribunais, e, na pior das hipóteses, passará por uma nova eleição em 14 de janeiro. Na França, você deve estar sabendo, né? O governo do presidente Emmanuel Macron está gerando uma polêmica enorme, começando em proibir os islâmicos, as mulheres usarem aquele véu, né, o véu islâmico, nas escolas e nos lugares públicos. Está dando um problemão daqueles. Outra coisa também, a idade de aposentadoria, né? O presidente Macron forçou a barra para que seja de 66 ao invés de 62 anos. Você está sabendo que a França está passando uma agitação violenta, estão queimando carros, estão queimando ônibus, estão fazendo depredações quase toda a semana. Tudo tem uma razão de natureza espiritual, e essa razão de natureza espiritual é o tratamento, né, que os judeus receberam em ambos os países, né, na França e na Espanha. Ao contrário, na Suíça, se você observar, é o país que melhor acolheu, cuidou dos judeus. Por isso que a Suíça, ninguém entende isso. Alguém me perguntou por que a Suíça foi o único país da Europa que não foi afetada pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Resposta, porque eles acolheram, abraçaram com força a comunidade judaica dentro da Europa. Ou seja, o que Deus prometeu, ele está cumprindo, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, entende? Então, os países que estão cuidando bem de Israel estão desfrutando de paz, de prosperidade econômica, prosperidade moral e espiritual. Não sei se você está sabendo, né? Foi sugerido ao presidente Lula da Silva a fechar a embaixada de Israel em Brasília. Alguém sabe disso? Foi sugerido. Agora, pergunta quem sugeriu. A autoridade palestina. Porque a autoridade palestina deixou bem claro, olha, fecha a embaixada de Israel que nós vamos dar em um só mês uma ajuda de 2 bilhões de dólares para o senhor fazer o que quiser para sanar as maiores necessidades do país. Amor, espera aí. Então, praticamente, o presidente Lula está pensando em abrir a mão de um conceito democrático, né? Ou vamos dizer assim, um conceito político, na verdade, né? E vai vender o Brasil para a autoridade palestina. Mas a gente já sabe, isso acontecendo, é só, infelizmente, você esperar que uma tragédia em todos os sentidos, vai se abater sobre o Brasil. Já precisa de mais tragédia? Eu creio que não. Então, que Deus tenha misericórdia. No momento que você souber que a embaixada de Israel foi fechada em Brasília, se a coisa está pior, vai ficar de 2 a 10 vezes pior. Mexeu com Israel, está mexendo com fogo. Então, que Deus tenha misericórdia do nosso querido Brasil, né, que está para passar por um momento super difícil e em coisa que não devia mexer. Mexe com todo mundo, mas não mexe com Israel, não, que dá um grande problema. Não apenas com Israel, mas não mexe com o judeu. Estou falando que se trata da minha pessoa, não mexe com o judeu, que dá BO, dá problema, dá dores de cabeça. Vamos lá, gente. Por este tempo, a situação na comunidade da Babilônia foi melhor do que nas regiões da Europa. A dinastia sassanida foi mais branda, com raras exceções. Por isso, os judeus construíram aí o maior reservatório de força espiritual e física judaica. Agora, olha que interessante. No ano de 622 depois de Cristo, marca o início do calendário muçulmano, quando Maomé foge de Meca para Medina. Entrava então no mundo mediterrâneo e no Oriente Médio uma nova era, denominada
pelos seguidores do Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Em Medina, a posição de Maomé no que tange aos árabes estava assegurada, mas encontrou inesperada resistência por parte dos judeus. Bem interessante isso. Por causa da semelhança da nova religião com o judaísmo, Maomé esperava contar com a simpatia dos judeus árabes, contando que eles abraçariam sem hesitação o judaísmo. Deixar de reconhecer dois fatores. Primeiro, o alto grau de consciência cultural histórica que existia entre os judeus da Arábia e que, em boa parte, é responsável pelo desdém em relação a este pretenso profeta e seus discípulos grosseiros e iletrados. Para eles, tomar uma consideração e conversão como meio de progredir socialmente. De qualquer modo, enfurecido por sua posição e invejoso de seu êxito financeiro, concebeu Maomé um ódio aos judeus, que em anos subsequentes teriam consequências graves para não poucas comunidades judaicas, né? Já era de se esperar. Embora irmãos, preste atenção, árabes e judeus são historicamente irmãos. Por qual razão? Alguém se lembra? Árabes e judeus são irmãos, historicamente falando. Qual a razão exata disso? Alguém se lembra? Por causa de Abraão. Ismael e Isaac? Isso, Abraão, Ismael e Isaac, ou seja, árabes e judeus são filhos, é verdade, de um mesmo pai, mas de mães completamente diferentes. Quais foram as mães que diferenciaram aí? Alguém se lembra? As mães, o nome das mães. Sara e Agar Hagar. era escrava e Sara era a esposa de Abraão. Sara e Agar. Agar. Sara e Agar. Agar. Agar era Agar, escrava. a mãe dos árabes, e Sara, a mãe dos judeus. Mas lembrando, um mesmo único pai, Abraão. Mas isso, Ei, pastor? infelizmente... Sim. Lembrando que tem uma passagem, tem uma certa passagem onde Deus não reconhece Ismael como filho de Abraão, né? Como, tipo assim, ele reconhece Isaac como filho de Abraão, pelo fato de ser filho da promessa, né? Mas ele abençoa Ismael na hora que Agar tá lá tá lá, tipo assim, à beira assim da morte praticamente. Deus vai e abençoa ele e fala para ele também que ele seria pai de nações. Vamos fazer então a menção desse texto que o nosso irmão Lucas está aqui nos lembrando, muito, muito apropriado para o momento, né, que estamos estudando esta abordagem da era islâmica. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Vamos lá no capítulo de número 20, deixa eu ver aqui, se é o 22, 21. 21. Gênesis capítulo 21, versículo 9. Vamos ler um contexto para nós entendermos isso aqui. Gênesis 21, 9. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta escrava e seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaque. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, olha que curioso isso aqui, né? Parece que está Deus tomando partido de Sara. Não, ele está confirmando um propósito que até então ninguém estava conseguindo enxergar. Mas Deus deixa bem claro, ó, tua mulher está falando a verdade. Alguém prega, não, Deus está tomando partido por Sara. Não se trata de tomar partido. Deus está dizendo uma verdade. Tá? Então, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão, um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o ombro dela, e também lhe deu um menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos.
e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como de um tiro de arco, pois dizia que eu não veja morrer o menino. E sentado em frente dele, levantou a voz e chorou. Verso 17. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: Que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz, porque o menino estava lá clamando, né? Desde o lugar onde está. Verso 18. Ergue-te e levanta o rapaz, tomando-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitando no deserto, foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tornou-lhe uma mulher da terra do Egito. Ou seja, Deus estabeleceu realmente uma promessa com o menino, né? Com o menino Ismael. E Ismael, sabemos, né, que foi e é o pai de 22 nações árabes, ou seja, prosperou enormissimamente, mas a promessa nunca esteve sobre a pessoa de Ismael, sempre sobre a pessoa de Isaac. Mas vamos ver aqui o... Pastor Luiz, Sim, eu acho que o texto que o irmão Lucas estava citando é o texto de Gênesis 22, 2, que diz assim, sim, Deus falando com Abraão, ele disse, toma agora o teu filho, o teu único certo. filho, Isaque. Né? Foi nessa menção que Deus, né, fala que só Isaque que é filho de Abraão, né? No sentido do filho da promessa. A promessa. Mas lembrando que Deus Sim, reconheceu, promessa. de uma Por isso que eu certa falei, filho de forma, promessa. isso, mas Deus reconheceu a ambos como seus filhos, ambos. Aliás, a Abraão, perdão, Abraão reconheceu a ambos, mas aqui essa expressão, o teu único filho, denota a essência da promessa, não a essência da negação da paternidade. Temos que entender isso aqui, né? Porque isso Sim, aqui é Isaque uma era o filho da terminologia. promessa e Ismael, filho da desobediência. Sim, 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 mas aqui temos um hebraísmo, e os hebraísmos, às vezes, podem causar uma pequena confusão quando traduzidos ao português. E aqui está um exemplo, né? O teu único filho, no hebraico é interessante. Aqui está o teu filho gerado pela promessa. E Almeida, por alguma razão, joga como teu único, como fosse único, né? No sentido de um só e acabou. Certo? Mas a tradução no hebraico era diferente, né? O filho gerado por promessa. Abhad alaba et ivuk é a tradução ao pé da letra em hebraico. Mas por alguma razão Almeida decide jogar teu único filho. Mas na verdade sabemos que ele teve dois. O da promessa, sim. O da desobediência faz sentido, porque ali foi um ato de desobediência. Ele não deveria ouvir a voz de sua mulher, vai lá, estou estéreo, pega a minha concubina e produz nela um herdeiro. Mas aí temos uma ironia, né? O pai da fé duvida das promessas. Que estranho, não é? O homem, o chamado amigo de Deus, duvida, mas Deus não depende, veja só que interessante, da fidelidade do homem para cumprir as suas promessas. Oh, que interessante! Ele não depende de mim, não depende de nenhum de nós. Ele depende da palavra dele. O que ele estabeleceu, aconteça o que acontecer, ele vai cumprir. Se Deus, um exemplo, deu uma promessa para o irmão Wellington, mas o irmão Wellington sai fora do caminho, sai fora do foco, sai fora do propósito, o problema é do irmão Wellington, com todo respeito. Mas Deus vai cumprir a promessa dele. Nem que ele coloque outro no lugar, ou que use os descendentes dele. Que muitas das vezes pensamos que somos o quê? Exclusivos. Não, Deus me prometeu. Você é a última Coca-Cola do deserto? Não, nenhum de nós, irmãos. Quando Deus ele tem uma promessa empenhada na nossa cabeça, não, ela só vai se cumprir se eu estiver no meio da história. Ela só vai cumprir se for comigo. Engano nosso, irmãos. Deus não precisa de nós.
para cumprir a palavra dele. Ele cumpre da maneira que ele quiser. pastor? Ele é autoridade. Quem nós somos diante da autoridade de Deus? Não somos nada, irmãos. É que a gente toma aquela pressuposição até um tanto arrogante. Não, Deus me prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir sim, mas ele tem não princípios, né, depende pastor? de mim. Como? Tem princípios, né? Tem princípios, e um deles é o princípio da imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Então, ele prometeu ao Lucas, não quer saber. Se o Lucas saiu fora do projeto, ele vai cumprir. Ele não precisa do Lucas, ele não precisa do Luiz Prestes, ele não precisa de nenhum de nós para cumprir a promessa dele. Ele precisa de mostrar a fidelidade dele à palavra. Eu velo pela minha palavra para cumprir. O problema todo é que as pessoas elas confundem algo assim pessoal com algo que seja relacionado àquilo que Deus tem proposto para o mundo. E as pessoas confundem muito isso. A palavra de Deus ela denota sempre, muitas das vezes, algo que é para o mundo, para algo que vai englobar as pessoas em si. E às vezes a pessoa quer levar aquilo. Não, é para mim, é para mim, é para mim, é tudo eu, é tudo meu, é tudo eu. Está roubando o mérito. Para pensar, isso chama-se roubar o mérito de Deus. Exato. E não tenta roubar o mérito que pertence a Deus, que não funciona. Um dia eu estava analisando um dos textos, por exemplo, quando Deus fala assim, que Abraão seria pai de nações, correto? Sim, sim, sim. E através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Aí o que acontece? Muitas pessoas, e eu já vi vários pastores, inclusive homens até que dizem assim, inteligentíssimos, pregando o seguinte: prosperidade, finanças, e não sei o que tem, e não sei o que tem lá. Aí um princípio básico que eles esquecem, muitas das vezes, de analisar. Qual é essa grande bênção que vem de Abraão? Aí eu comecei a analisar dentro da palavra a geração de Abraão, até chegar em Jesus. Faz sentido. Através de Jesus, todas as nações da terra foram abençoadas. Mas ele saiu de quem? Ele foi através de Abraão. Deixa eu pegar aqui um gancho, Lucas. Deixa eu pegar aqui um gancho. Nós estamos aqui falando, isso aqui é interessante, né? Já que estamos falando da era islâmica, queiramos ou não, os islâmicos têm muita coisa a ver com Abraão, correto? Pela questão de Ismael. Mas muitos de nós esquecemos que o pai da fé, que, como qualquer outro ser humano, cometeu vários erros, várias falhas, né? A mais famosa, a mais conhecida, sem dúvida, foi ele ter dado ouvidos à voz da sua esposa para pegar uma concubina e, através dela, gerar, como disse nosso irmão Sandro, o filho da desobediência. Eu já digo filho da contenda. Por que filho da contenda? Porque a partir de Ismael começou uma contenda entre árabes e judeus. E está até o dia de hoje. Então, eu já, pelo plano histórico, eu enxergo Ismael como filho da contenda. Tanto que houve contenda, né? Como acabamos de ler agora há pouco o texto aqui de Gênesis 21:9, uma contenda entre Agar e Sara. Por causa de quem? Por causa de Ismael. Foi fruto de desobediência? Foi, mas gerou uma enorme contenda que está até o dia de hoje. Mas dos erros de Abraão, existe um outro que não se prega muito, não se ensina muito, não se fala muito, e que acarretou consequências dramáticas, pesadas, para a nação de Israel. Alguém se lembra? De tantos erros que Abraão cometeu, ele cometeu um outro, que, repito, ele é muito pouco pregado, ele é muito pouco ensinado, ele é muito pouco enfatizado, mas ele gerou, esse erro que Abraão cometeu, gerou uma consequência enorme, pesada demais sobre a nação de Israel no futuro. Isso não aconteceu assim, ele ter de levado imediato. o sobrinho Ló dele junto com ele? Não, teve uma outra situação mais complicada. Não estão se lembrando, gente? Essa gerou um problema gordo. Como? Ter ido para o Egito sem Deus ter ordenado? Exatissimamente. Bateu uma fome, né, naquela região da Palestina. Lembra-se disso? Uma fome violenta. Deus deu ordem para Abraão, sai daqui e busca refúgio no Egito? Não. Ele tinha que ficar quietinho lá, quietinho, crendo na provisão. Só que ele se precipitou, se angustiou, bateu no Egito. O que está escrito lá em Gênesis capítulo 15? Aí você entra no capítulo 15 de Gênesis.
Aí você vai descobrir que foi do total desagrado de Deus que ele caísse no Egito a buscar refúgio. Vamos lá, em Gênesis capítulo 15. Isso aqui é interessante, gente. E pouca gente não tem nem em mente isso. Se você puder anotar isso, é interessante demais. E ali, lembrando que Gênesis naquele capítulo momento ele 15. teve duas questões, né, pastor? O pai da fé teve falta de fé e mentiu, né? Uf. Não, e essa na mentira ainda tem um outro detalhe, pastor. Hum. A mentira é que ele falou que Sara era esposa dele, era irmã dele, não Irmã esposa, né? dele. Irmã Na dele. verdade, meia-irmã. Meia-irmã. Meia irmã. Mas literal, ela era esposa. Era Exato, esposa. exato, exato, Era exato, esposa. exato. Vamos lá. A parte da esposa ele Quantos negou anos, que era esposa, né? quantos anos Sara tinha na época? Não tinha uns 90 anos. Tinha Uns 90 anos. provavelmente. Tudo bem, tá Tinha, bom. Tá bom, tá tinha ótimo. entre 90 80 e anos. 90 anos. Agora, quando a gente vem na mente assim, na nossa mente, quando falamos assim, harém, o que é um harém? É um lugar que tem E mulheres muitas mulheres, exato, que era à comum naquela disposição época. do rei. Ou seja, são mulheres jovens, mulheres atraentes fisicamente, mulheres bonitas fisicamente. E Sara foi para lá com 90 anos. Que beleza que essa Sara tinha. Que cuidado que Deus que tinha com essa mulher. Ao ponto do faraó levar ele para dentro do harém dele. Levando em consideração que a vida humana, naquela altura dos acontecimentos, não podemos comparar ao calibre de envelhecimento dos dias atuais. Digamos, um homem de 90 anos, provavelmente, a gente analisa isso pelo texto hebraico e até pelas características do texto em português, poderia ter uma aparência física de um homem de 30 anos. E é coerente isso. Partindo do princípio que Matusalém viveu 969 anos, alguém está me acompanhando? Partindo do princípio que Adão viveu 930 anos, partindo do princípio que Noé viveu mais de 600 anos, então não é difícil nós admitirmos que uma mulher de 90, de 100 anos tivesse a aparência de uma jovem de 20, 25 anos de idade. Eu Entendeu? ainda Não acredito podemos. mais era o cuidado de Deus com Sara. Também, somado a tudo isso. Então temos aí pós-dilúvio, né? Muito depois do dilúvio, Mas né? mesmo assim, o pós-dilúvio não alterou dramaticamente a quantidade de anos. Claro, Sim. reduziu de 900 para 300, 200, 150 anos, mas nada comparado ao de hoje. Comparado ao de hoje é impossível, entende? Uma pessoa de 150 anos no tempo de Moisés possivelmente teria a aparência de um homem de 30 ou de 40 anos de idade. Não, sem comparação, o pós-dilúvio era fantástico, entende? Imagina Adão com 969 anos, com 930 anos, perdão, quando ele morreu. A aparência dele poderia ser de um homem de talvez 50 anos, 60 anos, coisa inconcebível nos dias de hoje, né? Não tem como a gente mensurar, medir isso, porque é humanamente impossível, não encaixa na nossa mente. Então, além do cuidado de Deus, claro que houve o cuidado de Deus, é óbvio, temos que levar em consideração que quando Sara viveu, obviamente, não poderia termos a medida do envelhecimento como temos nos dias de hoje. Mas temos, sim, convicção que o cuidado de Deus nela era algo excepcional, sem dúvida nenhuma. Gênesis capítulo 15, só para deixar claro essa situação, que interessante isso aqui, entende? Uau, interessante. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão. Lá chama a sua atenção. Aqui ainda ele não é Abraão. Olha que interessante. Só no capítulo 17. Exato. Só no capítulo 17 que ele se transforma Abraão. Então, a vida de Abraão, temos duas fases. Abrão e Abraão. E tudo tem um significado de natureza espiritual. Interessante. Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão será muito grande. Então disse Abrão, Senhor Deus, o que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, a mim não me tens dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa não será meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Versículo 5. Então levou para fora e disse, olha para o céu, conta as estrelas, se as podes contar.
Então lhe disse, assim será a tua descendência. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe, mas eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão, o Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Verso 9, respondeu-lhe, toma-me uma novilha. Preste atenção aqui nesses detalhes. Aqui tem um grupo de detalhes que, se nós não prestarmos atenção, vamos ter dificuldade na interpretação do texto. Versículo 9. Toma-me uma novilha de quanto tempo de idade? 3 anos. Olha só, uma cabra de 3 anos. Um carneiro de 3 anos. Uma rola e um pombinho. Uau, que interessante! Vou repetir. Novilha, cabra e carneiro. Esses animais, eles assumem um papel chave no sistema sacrificial judaico. Eram 5 tipos de sacrifícios. E aqui é a primeira vez na Bíblia, anote, que é mencionado os animais envolvidos nesse sistema de 5 sacrifícios. Oh! O sacrifício da novilha, o sacrifício da cabra, o sacrifício do carneiro, o sacrifício da rola e o sacrifício do pombinho. Lembrando que no sacrifício da novilha também havia as alternativas. Quais são as alternativas? Boi ou vaca. Está lá no livro de Êxodo. Oh, que interessante! Na questão da cabra, não tinha substitutivo, mas do carneiro, sim. Isso, quando você estuda os 5 modelos de sacrifício, você vai observar perfeitamente que a menção desses 5 animais correspondem. Agora, o que mais nos chama a atenção, desses 5, só 3 exige-se que tenham 3 anos de vida. O que isso quer dizer? Aponta profeticamente para o ministério de 3 anos que Jesus desenvolveria no futuro. Olha só! E esses 3 animais representam vicariamente ao Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 10. Abraão trouxe-lhes todos esses animais. Agora, isso aqui é chamativo demais. Partiu-os pelo meio. Não era normal. Sério? Não era normal. Era normal fazê-los picadinho. Mas aqui estamos tendo uma ordem. E, obviamente, com certeza, embora o texto bíblico não implique de uma ordem direta de Deus, mas Abraão com certeza recebeu essa ordem para fazer diferente. Os partiu no meio e pôs cada parte em frente da outra. Outra coisa fora do normal. Além de partir no meio, que não era normal, era, além de partir no meio, colocado cada uma de frente para a outra. Opa, estranho. As aves, olha outra coisa também chamativa, não partiu. Tudo isso tem um significado. Meu Deus. E tudo de natureza profética. Versículo 11. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, verso 12, caiu um profundo sono sobre Abraão. Eles sobrevieram grande pavor e densas trevas. Versículo 13. Agora, observe isso aqui. Que declaração fantástica. Então disse o Senhor a Abraão, sobe com certeza, que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Está percebendo? O cativeiro egípcio foi o resultado desta falha, desta desobediência de Abraão. Leia o restante, muito interessante. Isso aqui tem um simbolismo profético muito forte, todinho ele aplicado à pessoa do Senhor Jesus, né? E, lamentavelmente, leva lá mais à frente o cativeiro egípcio. Mas vamos voltar à questão dos muçulmanos. Foi o que marcou muito forte a história de Israel, né? Porque pelo fato que os islâmicos ou muçulmanos são irmãos entre si com os judeus. Mas vamos lá.
Maomé, então, ganhou uma grande antipatia, né, pelos judeus, nada mais que novidade. Vamos lá, mas no geral a situação dos judeus foi positiva, apesar de todas as contrariedades, toda a oposição de Maomé aos judeus, a situação dos judeus foi positiva. Maomé morreu em 632 e sob a dominação muçulmana os judeus ingressaram no novo período de expansão física e intelectual. Em contraste com o zoroastrismo e o cristianismo, que sofreram grande decadência, os judeus não só conservaram sua crença ancestral, como também ganharam uma nova força nos países da conquista muçulmana. Na região da Babilônia e da Palestina, os judeus floresceram como nunca, bem como nas comunidades judaicas da Síria e do Egito, bem como na região a oeste, próxima ao local da antiga cidade de Cartago. Haviam certas restrições sofridas pelos judeus, como a proibição de construir sinagogas, o imposto especial pago somente pelos não-muçulmanos, a proibição de andar a cavalo e portar armas, de casar com muçulmanos e a conversão só era permitida de uma fé muçulmana para o Islã. Mas essas imposições raramente eram aplicadas na íntegra. Os judeus não eram obrigados a viver em guetos e podiam manter suas próprias instituições comunitárias. Assim, os tribunais judaicos exerciam poder judiciário completo sobre a comunidade e não era necessário recorrer aos tribunais árabes. Só para você ter uma noçãozinha, né, como foi a vida dos judeus sob a influência dos árabes. Mas a coisa muda lá embaixo, ó, vai lá. Os judeus na Europa até 1492. Eu vou mencionar isso aqui porque, queira ou não, os fatos que envolvem essa parte vão afetar o novo mundo através do descobrimento da América. Pouca gente sabe, não sei se vocês sabem, que quando Colombo chegou em Cuba, que era tão conhecida a ilha de Guanani, tá? E não sei se vocês sabem, Cristóvão Colombo, não era espanhol, embora ele estava ali a serviço da coroa espanhola, de Fernando de Aragão e Isabela de Castilha. Mas Cristóvão Colombo era nascido na Itália, ele era genovês. Mais do que isso, era judeu. Alguém sabia disso? Que Cristóvão Colombo era judeu? Pouquíssima gente sabe. Muito curioso isso aqui. Vamos entrar nessa parte da história que é um pouco desconhecida para a grande maioria de nós cristãos. Os judeus na Europa até 1492. Os judeus funcionaram como uma classe medianeira entre a Europa cristã e o mundo muçulmano. O principal motivo foi sua facilidade de comunicar-se em comunidades no mundo inteiro através do idioma hebraico. Tornaram-se também, por isto, grandes comerciantes, mas seu principal destaque, onde eles foram sempre difamados, foi o empréstimo do dinheiro. Como as leis muçulmanas e a Igreja Católica criticavam a usura, legaram esta área aos infiéis. Assim, os judeus obtiveram quase monopólio. Com o passar do tempo, reis e imperadores também ficaram vitalmente interessados no comércio monetário judaico. Os judeus foram os primeiros a criar o sistema financeiro bancário que hoje atualmente conhecemos. Alguns se excederam e lançaram mão da usura, que é a agiotagem. Mas lá no Antigo Testamento, se você se lembra, Deus proibiu terminantemente a agiotagem, a cobrança de juros. Mas alguns judeus meio desviados, meio corruptos, né, decidiram entrar por este caminho para ganhar o quê? Favorecimento político dos governantes europeus. Vamos lá, mais adiante. A partir do século X e XI, existem provas de comunidades judaicas firmemente estabelecidas em todas as cidades importantes da França e da Alemanha. Depois disso, a habitação e contínua. Até o final do século XI, a relação entre os judeus e não-judeus foi relativamente tranquila e amistosa. Diversas comunidades desenvolveram uma florescente vida intelectual e sustentaram academias talmúdicas. Para você saber o que é o Talmud, creio que eu já falei alguma coisa, mas vale a pena de novo falar. O Talmud tem a ver com este livro. Esse é o livro.
o livro das tradições judaicas. Além da História dos Hebreus, de Flávio Josefo, existe em português, tá? O Talmud. Então, eu sugiro, se você quer entrar fundo sobre a história de Israel, adquirir. Não é muito caro, no Amazon eu já encontrei exemplares de capa mole por 9, por 12, por 13 dólares. Seria interessantíssimo você, não sei se o irmão Zandro, que faz revenda de livros, não tem uma cópia do Talmud, né? Faça uma pesquisa para mim, a título só de informação, por gentileza, porque eu já vi no Amazon, mas capa mole, não como essa aqui, capa dura, né? Esse aqui é um exemplar de comemorativo que me deram de presente, antigo. Isso aqui parece que não, tem mais de 70 anos de idade. Parece que a capa está bem conservada, tem mais de 70 anos de idade, né? Os bons Talmudes com comentários são muito caros, são de 100 dólares para cima. Os 100 comentários você consegue capa mole de 9, 10, 12, 15 dólares. Mas qual a importância do Talmud em comparação à Torá? A Torá é o Antigo Testamento a nível mais amplo, ou os 5 livros. Está ali, ó. O Talmud e o Mishnah, excelente, 11h45, fantástico, fantástico. E ainda tem o Mishnah, que é a cadeia de comentários. Muito bom, irmão. Isso está em formato papel, em formato digital. Como é que está, irmão Wilson? Em formato papel. Então está excelente, está um preço supimba, como diz o Rio de Janeiro, 11 dólares e 45. Vai lá então no Amazon, se você tiver interesse. É interessante, porque você vai conhecer muita coisa que a história dos hebreus não visualiza, mas é a questão da cultura. O Talmud ele trabalha mais com a questão da cultura judaica. E valeria a pena nós conhecermos um pouquinho mais para nós entendermos o contexto cultural bíblico, né, do Antigo Testamento. Mas vamos lá. Depois dos séculos 12 e 13, quando os estados nacionalistas começaram a evoluir na Alemanha sobre Frederico II e França, sobre Felipe Augusto, os judeus mais uma vez foram vítimas de intolerâncias do mundo medieval. Os judeus que haviam aberto o caminho para o comércio nativo e para a indústria podiam ser dispensados, ficaram na mão da Igreja Católica, olha só, que constantemente pressionava-nos para a conversão. Na Grã-Bretanha, ou seja, Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda do Norte, o declínio da comunidade judaica foi tão rápido que a sua ascensão. Eles foram chamados ao país por causa de uma urgente necessidade econômica, o desenvolvimento do mercado monetário. Foram transformados numa classe de usurários reais, cuja principal função era fornecer crédito para empreendimentos tanto políticos quanto econômicos. Em 1200 depois de Cristo havia uma população judaica de cerca de 2.500 famílias, quase 20 mil pessoas. Mas a partir do final do século XI, a atitude dos ocidentais para com os israelitas mudou repentinamente. Olha só, as cruzadas geraram intolerância nos cristãos e o fato de os judeus recusarem veementemente o batismo agravou esta situação. Já em 1096, o exército dos cruzados realizou verdadeiros massacres no sul da França. É possível que, com o passar do tempo, motivos econômicos passaram a motivar este antissemitismo, uma vez que os judeus eram os capitalistas da Europa. A superstição e a sugestão das massas tornaram-se 2 fatores importantes da propaganda antissemita. Acusavam os judeus de profanar a hóstia, olha só. Em 1179 e em 1215, o Concílio de Latrão emitiram medidas discriminatórias contra eles. Isolados em certas áreas, assim foi aberto o caminho para os futuros guetos. Eduardo, rei da Inglaterra, para resolver o problema, expulsou os judeus de seu reino em 1290. Os franceses seguiram o exemplo dos ingleses e Felipe o Belo, em sua avidez, ocupou-se dos judeus. Em 1306,
Olha que coisa triste. Todos os judeus da França foram presos e postos na fronteira e os seus bens confiscados. Permitiu que eles voltassem 10 anos depois, mas em 1321 começou a circular um terrível boato de que os leprosos, por instigação dos judeus, teriam contaminado as fontes de água do reino. Apoderou-se do povo uma verdadeira histeria. Mataram-se nesta ocasião apenas leprosos, mas os boatos prosseguiram. Quando estourou a peste negra na Europa, não houve dúvida de que foram os judeus. O povo exigiu sangue judaico. Em Estrasburgo, foram encurralados no bairro que lhe estava reservado e queimados vivos, cerca de 2.000. Em muitas cidades houve chacinas semelhantes. Foram muitas vezes torturados e, para por fim a esta, confessaram-se culpados. Outras vezes matavam-se junto com a família. Também na Alemanha, o antissemitismo impôs proibições terríveis sobre eles até o ponto de terem de se retirar. Mas não para por aí, a coisa fica pesada na Espanha. Na Espanha, por esse período, surgem os marranos, judeus que foram convertidos à força ao catolicismo. Eram chamados também de cristãos novos, por diferenciar dos demais cristãos. Foi a primeira vez na história que os judeus se sujeitaram a isto, provavelmente porque sua condição na Península Ibérica até então era bastante próspera. Com o tempo, passaram a ser acusados de estar praticando o judaísmo ocultamente e foram perseguidos pela Inquisição. Também aqui o principal motivo passa a ser econômico, uma vez que Fernando de Aragão, mencionei ele aqui agora há pouco, buscava fundos para a sua guerra contra os mouros. E, por fim, em 1492, os judeus foram definitivamente expulsos da Espanha. Alguns permaneceram em Portugal em troca de pagamento, mas em 1496, Dom Manuel I, desejoso de casar com a filha de Fernando e Isabel, obteve o consentimento com a condição de que livrasse o seu país dos judeus, e assim o fez. Para quem não sabe, Dom Manuel I, alô, talvez você vai se lembrar, foi o que patrocinou a viagem de Pedro Álvares Cabral para descobrir o Brasil. Se você também não sabe, ó, tá sentado? Pedro Álvares Cabral era judeu também. Como é que é? Então, na verdade, o descobrimento da América e o descobrimento do Brasil foram, vamos dizer assim, estratégias que os reis de Espanha e Portugal lançaram para proteção da comunidade judaica, com a fachada do catolicismo na frente, certo? Porque mais adiante, né, os mesmos judeus usados pelos reis católicos, os mesmos judeus também perseguiram a esses personagens, né? Se você estudar a história, Cristóvão Colombo morreu na miséria, na completa miséria, desprezado pelos reis católicos. A mesma coisa acontece com Pedro Álvares Cabral, né? Que foi considerado, inclusive, pirata, e foi considerado e foi constatado que ele era pirata. Mas ambos eram judeus, foram usados, na verdade, no momento que os reis de Espanha e Portugal atingem os seus objetivos, é aquela coisa, né? É aquela pessoa que é usada, depois que é usada ao máximo, dá um pontapé no traseiro e você que se vire. Foi o que, infelizmente. E por isso que uma das razões, não é a única razão, que a história do Brasil, olha que coisa estranha, e da Espanha é muito complicada. Porque começa mal, maltratando o quê? A 2 judeus. Parece que não faz nenhum sentido na minha e na sua cabeça. Mas aí, se você analisar a fundo depois o que vem acontecer, é simplesmente impressionante. Durante os 100 primeiros anos na história do Brasil, pouca gente sabe disso. Muitos judeus que migraram para o Brasil para estabelecerem colônias prósperas foram massacrados pelos espanhóis e pelos portugueses. A famosa Batalha dos Guararapes, já ouviram falar da famosa Batalha dos Guararapes, travada no Nordeste? Foi Sim. uma queima de arquivo do rei de Portugal sobre uma poderosa e próspera comunidade judaica, estabelecida pelos holandeses sob a proteção de João Maurício de Nassau. João Maurício de Nassau era protestante, mas pouca gente sabe que ele era judeu. Irmãos, é uma coisa impressionante. O Brasil está de cabeça para baixo hoje, não é por causa de algo que aconteceu na Revolução de 64 ou antes disso. Vem lá de trás. Irmãos, que coisa triste. Isso não se ensina nas escolas. Nós estamos estudando a história de Israel para você entender que a influência da história de Israel ela é
tão poderosa no planeta Terra que qualquer coisa errada que é feita contra os judeus leva, como se diz o castelhano, né? Você leva na factura por vida, ou seja, consequências são geradas por uma vida inteira. Aí você vai dizer, então, pastor, então o Brasil está pagando, vamos dizer assim, consequências de uma má semeadura? Sim, senhor. Infelizmente, uma consequência pesada. A Espanha está pagando, todos os países que sofreram acosso contra os judeus, é só você analisar, estão sofrendo gravíssimas, gravíssimas. A Argentina, porque a Argentina está no buraco que está, porque os governos militares, se você olhar lá para trás, ó, assassinaram milhões, não milhares, milhões de judeus em solo argentino. Então, irmãos, Deus ele enxerga e ele faz velar a sua palavra. Abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, que Deus tenha misericórdia das nações que maltratam os judeus, que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, dos governantes que não enxergam este lado, né? Se enxergassem, cuidariam dos judeus, abençoariam os judeus, e o nosso Brasil estaria muito próximo. Só fechando e abrindo um rápido parênteses, para você pesquisar, tá? Isso aqui é interessante. Só existiu um período na história do Brasil, se você quiser anotar, isso aqui é interessantíssimo, e pouco sabe-se disso, quase nada se ensina. Isso eu descobri há muitos anos, através de documentos que meu bisavô, como rabino, passou para mim, e descobri através também de outros rabinos que trabalharam com meu bisavô, eu estou falando de 80, 90 anos atrás. O período mais próspero que o Brasil teve, pasme, foi quando o presidente Getúlio Dornelles Vargas esteve à frente do governo do Brasil, depois do golpe que ele deu em 1930. Pouca gente sabe que o Washington Luiz, agora estou entrando um pouquinho em história do Brasil, que é a minha área também, né? Quando o Washington Luiz ele perde as eleições porque ele terminou seu mandato, aí entram vários candidatos, e o Washington Luiz indica, esse aqui vai ser o meu sucessor. Quem foi? Júlio Prestes, não tem nada a ver comigo, tá? Júlio Prestes foi o governador de São Paulo por vários anos e ele indicou a Júlio Prestes, só que pouca gente sabe que Júlio Prestes era antissemita, não gostava dos judeus, e o Washington Luiz apostou tudo para Júlio Prestes ganhar. Por outro lado, Getúlio Vargas sempre foi simpático aos judeus, sempre, sempre, sempre. Ele, sabendo das intenções de Washington Luiz e Júlio Prestes, o que fez Getúlio Vargas? Aproveitou a ocasião, preparou um grande exército lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, e marcharam a pé por 2 meses até chegar em São Paulo, quando então dão o golpe e começa a Revolução de 1930. Aí começa o governo de Getúlio Dornelles Vargas, que vai até 1945. Lembrando que Getúlio Vargas era gaúcho, né? Gaúcho, era um Gaudério meio nervoso, baixinho, atrevido, mas tinha um amor incondicional aos judeus. Getúlio Vargas deu uma proteção sobrenatural fantástica, que nenhum presidente brasileiro. E você pode estudar, irmãos. O Brasil foi de vento em popa. Era um ditador? Era. Mas estava todo mundo comendo carne, todo mundo tendo um bom salário. Ele que fez as transformações, as reformas trabalhistas, cometeu erros? Sim, porque não era perfeito. Nenhum ser humano é perfeito. Mas ele lutou para ser justo. Tanto que quando ele voltou a governar o Brasil em 1951, ele tentou, não é, num curto espaço de tempo, fazer o que ele tentou, o que ele fez em 15 anos. Só que ele já tinha uma oposição muito bem preparada para destruí-lo. A pressão foi tamanha que em agosto de 1954 ele não suporta, pega um revólver e dá um tiro na altura do seu coração e se suicida. Supostamente, né, pastor? Um suicídio, né? Supostamente, mas há provas que ele foi assassinado. Criaram uma ideia, um entorno de que ele teria sido levado. Eu vi uma matéria falando a respeito disso, só que não quiseram levar. Tipo assim, não houve uma grande maior parte foi contrária,
entendeu? Por causa que tinha muitos poderosos por trás que não quiseram, tipo assim, embargaram para não ser levado à frente dessa investigação. Mas houve uma parte de um período de tempo, muita gente não sabe disso, houve uma investigação para retomar de novo, para provar que Getúlio Vargas tinha sido assassinado. Só que o que acontece? Devido a uma oposição muito poderosa, infelizmente no Brasil existe isso ainda. Até hoje. Né? E até hoje, olha o que aconteceu, por exemplo, com o presidente Bolsonaro, né? Impedido de ser elegível, né? Isso aí é um fato que aconteceu com ele. Foi, né? Isso é um exemplo claro que tem sobre tudo isso que tem dessa trama diabólica que eu falo, é uma trama diabólica, né? Sem dúvida. Para que o Brasil vá mesmo tipo assim, à sepultura mesmo, né? Então, quer dizer, tentaram vir trazer à tona essa investigação, mas deram um jeito e abafaram ali o caso. Mas Getúlio Vargas ele foi assassinado. Comprovadamente ele foi assassinado. Ainda que a história diga o contrário, mas eu particularmente, com alguns 2, 3 historiadores que eu conheço pessoalmente... Houveram provas. Eles são inclinados a aceitar essa possibilidade. Porque eles levantaram provas. Isto. Irmão, deixa eu apresentar aqui na tela um resuminho, bem rápido, eu vou compartilhar depois no grupo esse novo jogo de slides, resumindo bem rápido a história de Israel, de Abraão até os dias atuais. Esse resuminho, para você ter uma ideia, ele está todo dentro da apostila, todo, só que de maneira mais destrinchada. E eu aqui decidi fazer de forma gráfica para ficar mais, digamos assim, apresentável e fácil de você absorver. Todos estão enxergando? Todos estão enxergando? Todos estão enxergando? Maravilha. Vamos lá. Os judeus na Idade Moderna, né? Aqui temos uma página de um jornal da França chamado L'Aurore, Aurora. J'ai accusé le président de la République. Ou seja, acuso a carta ao presidente da República. O que é isso? O que isso quer dizer? Vamos entender por que isso acontece na França, tá? Na metade do século XX. Nesse slide, nós vamos ver a emancipação e reforma religiosa, novas perseguições e pogroms, antissemitismo na Europa Ocidental e o famoso caso Dreyfus. Vamos entender um pouquinho lá atrás, não muito longe no passado, a emancipação e reforma religiosa. Tudo começa na Revolução Francesa. Com certeza vocês já ouviram falar desse fato da história muito importante. Ocorreu em 1789 com a queda da Bastilha. A Bastilha, para quem não sabe, está aqui o desenho, né, uma fotografia, não uma fotografia, uma pintura, né, que era considerada a mais importante prisão governamental de Paris, na França. Então, a Bastilha ela cai em julho de 1789, com a deposição e a morte do rei Luís XVI, não 14, que o erro nosso foi o rei Luís XVI. Ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o brasão que está na bandeira, né, da República Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Esperança para os judeus de todo o mundo. Judeus com mais direitos e menos restrições. Os guetos, que eram bairros onde eles deveriam morar, foram desativados, isso em Paris. Redução das perseguições, ou seja, a Revolução Francesa trouxe um benefício tremendo aos judeus nas suas novas colônias. Entra Napoleão Bonaparte. Quando já ouviram falar de Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte, isto. Ele foi um general de origem córcega, ele nasceu na Córcega, ele não nasceu na França. Muita gente pensa que ele era francês, mas a Córcega era um protetorado italiano, uma ilha que está até hoje lá no Atlântico, ali no mar Mediterrâneo, mas era de propriedade da Itália. Mas como a França, na época, tinha, não é, o domínio político sobre a Córcega, então Napoleão ele ganhou 2 nacionalidades, italiana e francesa. Então, qual é a visão de Napoleão sobre os judeus? Planos de assimilação dos judeus, Assembleia dos Notáveis, discussão de nova política para os judeus, organização do Sinédrio, com nazis 71 membros, afirmação de que os judeus eram franceses de religião judaica, submissão às leis do Estado. Veja só que curioso, muita gente
malha, acusa, recrimina Napoleão Bonaparte como tendo sido um ditador, uma pessoa má que invadiu as nações. Não, 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 não. Ele fez coisas erradas, fez. Mas no fundo, no fundo, no fundo, Napoleão Bonaparte foi o primeiro homem em toda a história moderna a trazer a existência do Estado judeu. Olha só que interessante, pouco isso se ensina. Ele foi muito bem sucedido nas suas campanhas, não é? Pouca gente sabe disso, porque ele protegeu aos judeus. E depois da Revolução Francesa, sendo ele um general, ele forçou a elaboração de várias leis que protegeriam e beneficiariam aos judeus. Está para sair um filme, não sei se vocês têm visto trailers no YouTube, né? Napoleon, com Joaquim Fênix. Vai ser lançado em novembro. Alguém já chegou a ver trailer sobre este novo filme? Vai ser um filme espetacular. Claro, vai ter algumas distorções históricas, mas eu já assisti 3 trailers. O filme praticamente atende a 75% a 80% do que é verdade, historicamente falando. Aí você vai ver vários. Se você for assistir esse filme, você vai se lembrar do que eu estou falando, né? Napoleão trazendo a relevância do Estado judaico ou dos judeus dentro do seu governo. Não foi à toa que ele, de um simples tenente-coronel da Brigada Córsega, se torna um poderoso general francês e depois o primeiro imperador de França em 1804. Mas Napoleão teve vida curta. Ele foi derrotado. Houve uma reação dos governos absolutistas, uma tentativa de retorno ao status quo anterior e a vitória dos ideais revolucionários, voltando a oprimir aos judeus. Mas não para por aí, ó. Depois levanta um movimento de reforma religiosa, a herança dos ideais de um filósofo de origem sueca chamado Mendelssohn. Israel Jacobson iniciou um movimento na Westfália, atual Áustria, no início do século XIX. Introdução de diversas modificações no ritual da sinagoga, preces e sermões executados em alemão, instrução de cor e música instrumental. Entra um outro chamado Abraham Geiger, lançou a base intelectual do judaísmo da reforma, forte oposição aos ortodoxos, expansão para Inglaterra, França e Estados Unidos. Mas não poderia ser diferente. Entra um movimento de perseguições e dos pogroms, obscurantismo na Europa Oriental, Polônia, ódio aos judeus por causa de suas diferenças. Rússia, criação da área restrita de estabelecimento, tentativa do czar Nicolau I de russificar os judeus, uso de roupas de acordo com o padrão ocidental, serviço militar para os judeus, inclusive crianças, obrigados a largar os maus hábitos, tudo perseguindo ao povo de Deus. Antissemitismo na Europa Ocidental, a expressão foi cunhada pelo alemão Wilhelm Marr em 1879. Tentativa de dar um caráter científico a um ódio milenar. Eugène Durin, filósofo do antissemitismo, escreveu em 1880, a origem do desprezo generalizado pelos judeus reside em sua absoluta inferioridade em todas as áreas intelectuais. Trata-se de uma raça inferior e degenerada. É a tarefa dos nórdicos arianos exterminar raças parasitárias desse tipo, assim como costumamos exterminar cobras e outros predadores. Percebam essa frase diabólica, satânica, considerando os judeus uma raça inferior? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Os pogroms, palavra russa que tem o significado de destruir, alívio para os judeus a morte do czar Nicolau I e a ascensão de Alexandre II, o assassinato de Alexandre II em 1881 por um grupo de revolucionários. Os judeus recebem a culpa, uma onda de distúrbios se espalhou pelo país, centenas de milhares de judeus mortos, dezenas de milhares desprovidos de todos os seus bens. Aí vem o caso Dreyfus, Alfred Dreyfus. Quem foi ele? Capitão judeu do exército francês. Presta atenção. Em 1894 foi acusado de vender planos militares para o exército alemão. Em 1895 foi destituído de sua patente em via da prisão. Plano de altas autoridades do exército francês visava cobertar o verdadeiro culpado. Dreyfus era judeu e, portanto, não confiável. J'accuse,
panfleto publicado pelo famoso escritor francês Émile Zola, carta aberta ao presidente da França, acusou o exército francês de falsificar provas. O panfleto gerou um debate nacional. Como é que esse caso foi fechado? O caso foi reaberto devido à repercussão do panfleto J'accuse. Não é Jacuzzi, não. J'accuse, não Jacuzzi. Não confunda com Jacuzzi, não, por favor. Foi descoberto que o verdadeiro espião era um certo Major Esterhazy, que fugiu para a Inglaterra. Dreyfus foi posto em liberdade em 1901. Foi declarado inocente e reintegrado ao seu antigo posto. O caso Dreyfus influenciou decisivamente na criação do movimento sionista. Isso aqui é interessante. Bom, eu não vou poder me prosseguir, olha. O que foi o movimento sionista? Está aqui, ó. Esse homem, ele é chamado de Theodor Herzl. No ano de 1897, na Suíça, é o primeiro judeu a trazer a ideia da ressurreição do Estado judeu em pleno século XIX, início do século XX. O movimento sionista constatava da imigração para Israel, que foi tomada em 3 fases, a Declaração de Balfour, e lembre-se que os ingleses governaram a Palestina por um certo tempo, né? Eu não vou entrar em maiores detalhes, porque o tempo já está escoando, e eu vou compartilhar esses slides com vocês. Está tudo na apostila, tá? Aqui explicando quem foi o movimento sionista, quem foi Theodor Herzl, um jornalista judeu nascido em Budapeste em 1860. Esse homem foi muito usado por Deus para trazer a ideia da ressurreição do Estado judeu. Muito interessante, todo judeu sabe, conhece o papel de Theodor Herzl na ressurreição da nação do Israel moderno, né? Aí fala que ele encabeçou o primeiro congresso sionista na cidade suíça da Basileia em 1897. Neste episódio, né, eu tenho uma foto de Theodor Herzl com meu bisavô. E alguém, quando vê, pensa que é uma montagem, parece que sou eu de barba até a altura do umbigo. Não, mas é meu bisavô mesmo, que participou com ele, né, nesse congresso sionista na cidade suíça de Basileia, em 1890. Está aqui as fotos. Aqui não dá para ver, está muito pequenininho, mas eu tenho essa mesma foto, é um daguerreótipo ampliado. Meu bisavô está lá atrás. Ele é o terceiro do meio para a esquerda, calvo igualzinho a mim. Alguém vai pensar, montagem fotográfica, o pastor Luiz Prestes, mas eu estou aqui, eu descobri. Eu não, meu bisavô está lá no fundo. E quem olha lá pensa que é uma montagem fotográfica, mas não é. Muito interessante. Então, esse slide ele explica detalhadamente o que foi, não é? O que representa historicamente o movimento sionista, que foi o gatilho para a criação, não é, do Estado de Israel em 1948. Importante também levar em consideração a Declaração de Balfour, tá? Esse aqui foi o Conde Balfour, um conde inglês que também trouxe vários favorecimentos para os judeus ali na Palestina por volta de 1914 e 1917. Eu sugiro que você dê uma lidinha nesses slides, eu vou postar no grupo, que eles também vão lhe ajudar muito na realização dos exercícios, tá? Dos exercícios. Muito interessante, tá? Eu vou postar para vocês amanhã. Lembrando que 30 de outubro tem uma data marcada para algo importante. Vamos ver se alguém se lembra. O que vai acontecer no dia 30 de outubro? Resposta do questionário. Isto é o último dia. Não tem, infelizmente, prorrogação. Se você mandar no dia 31, Deus te abençoe, mas não vamos receber. Se você mandar até o dia 30, 11h50, eu vou estar acordado. 11h59 eu recebo. Deu 00:01, eu já vou dizer a paz do Senhor, que Deus te ajude. já não vou receber, tá? Fiquem bem cientes disso, eu creio que eu já tenho dado um tempo bastante razoável, certo? Então, tomem o tempo, tá? Qualquer dúvida que haja com a questão do questionário, vai lá no grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida dos demais alunos. Quero pedir, por favor, oração pelo nosso grupo do MED, repito, caiu um pouco,
né, de número de alunos. Hoje, eventualmente, alguns alunos tiveram problemas, né, e não puderam estar presentes, mas nós perdemos, repito, infelizmente, a nossa irmã Jennifer Jackson e o irmão Joubert Camelo, problemas pessoais muito fortes, né, que não permitiram continuar, né? Mas a gente entende que, infelizmente, com muito problema na cabeça, fica difícil até ter cabeça para estudar, mas cada um é cada um e a gente respeita a individualidade de cada um dos queridos irmãos. Vamos terminar então a nossa aula. Próxima segunda não teremos. No transcurso dos dias que vêm a seguir, eu vou estar anunciando a próxima matéria, né, do médio em teologia, mas está entre duas. Poderá ser Bibliologia 2 ou Liderança Cristã, que eu estou fazendo uns ajustes no quadro das matérias, né, pelo fato que nós fomos hackeados no passado, então nós estamos ajustando. Poderá ser Bibliologia 2 ou a Liderança Cristã, mas até sexta-feira eu vou estar anunciando, e aí será o nosso irmão Kleber Tomás da Silva, e eu estarei me revezando, indo para o bacharel em teologia com a matéria Introdução ao Grego Bíblico. Então, os irmãos vão chorar um pouquinho comigo, né, que nós vamos lá aprender grego, pelo menos a introdução do grego. Amém? Quero agradecer a vocês que têm orado. Irmão Wellington, fale, por favor. É só para avisar o senhor que essas matérias eu já fiz, né? Eu estou faltando 2 matérias, que é a Apostologia 1 e História Apostologia, como é que é? Não seria apologética? Apologética 1. Apostologia é nova, para mim foi novo. Essa matéria para mim é nova. Apostologia, comecei a pensar, da onde veio essa matéria? Eu não me lembro, apostologia. Apologética 1 e História da Igreja 1. Está faltando para mim. Certo. Nós temos 4 matérias no rol, né? Bibliologia 2 seria uma delas, a apologética, a história da Igreja 1 e, consequentemente, essa outra matéria que eu também mencionei. Mas eu vou estar fechando direitinho para o irmão não ficar de fora, né? Que seria injusto todos estarem fazendo e só o irmão Wellington de fora. Não, fique bem tranquilo, eu levei em consideração, anotei direitinho aquilo que o irmão me falou, então eu vou só querendo fazer os ajustes para, repito, para o grupo ficar unido, não ficar um de fora e todo mundo junto, não, porque não seria conveniente. O grupo já está pequeno demais, então a gente vai trabalhar da melhor maneira possível. Ei, pastor? Sim. Lembrando também uma parte histórica de um dos líderes muçulmanos que, quando houve a invasão de Jerusalém, e ele foi até, de certa forma, assim, ele foi até bem plausível com os judeus, foi Saladino, né? Quando Saladino invadiu Jerusalém, exato, ele fez um acordo e ele deixou os judeus saírem de Jerusalém com um acordo de ninguém tocar, ninguém fazer nenhum mal aos judeus, exato. receberiam proteção. Foi na época daquele rei leproso que havia em Jerusalém, lembra? Isso. Inclusive, esse episódio, se algum de vocês já ouviram falar, Cruzadas. está bem retratado em um filme Cruzadas, onde protagoniza Orlando Bloom, né, que é um ator britânico, né, The Kingdom of Heaven, o Reino do Céu, né? E aquele ator, Liam Neeson, gosto muito dele, né? Orlando Bloom, Liam Neeson. Irmãos, filme histórico é comigo. Se você perguntar quantos filmes de história geral eu já assisti... Você lembra no final uma parte interessante que marcou muito, eu achei muito interessante, na hora que o Orlando Bloom está conversando com ele, com o que ele faz o trato com o Saladino, ele pergunta declaração o que ele fala da cidade, né? A declaração que ele fala da cidade. O que representa Israel? O que representa Israel para você? Ele sai andando assim e fala assim, nada. Aí ele anda mais um pouco, ele vira de costa, cruza os braços, tudo. Gente, aquele filme é fantástico. Pouca gente observa os detalhes. Se você parar para observar um entendimento naquilo dali, quando ele fala nada. Exato. Eu recomendo. É um filme assim, muito bom. Tudo. Eu acho que está no Netflix. Se você tem Netflix, tem The Kingdom of Heaven. Muito interessante. Interessantíssimo. Tem tudo a ver com a história de Israel. É um dos melhores filmes que já foram feitos sobre esse episódio dos muçulmanos ali oprimindo a Terra Santa.
Meus irmãos, muito obrigado de coração pela participação de vocês. Vamos estar orando para que Deus abençoe e aumente esse grupo, né, do Médio em Teologia. Eu sei que tem um grupo de irmãos que estão saindo do básico e vão migrar nos próximos 2, 3 meses para cá, então já vai levantar naturalmente o número de alunos. Também quero agradecer você que já fez o pagamento do mês de setembro. Lembre-se, até o dia 30. Passou do dia 30, não se esqueça de enviar sua multinha de $10, mas até o dia 30 está de bom tamanho, sem multa. Também quero agradecer pastor, a você que... Sim. E também para nível de pesquisa, como o senhor está falando a respeito, né, dessa situação de Israel e de tudo que passaram os judeus, durante até mesmo a questão dentro da Guerra Fria, quando aconteceu, por exemplo, até mesmo a questão da Alemanha, né, quando a Alemanha aprisionou os judeus e começou a matar os judeus. A nível de pesquisa, uma coisa que é bem interessante, tem muitas pessoas que não sabem disso. A Alemanha, na verdade, se a gente fosse colocar em termos de poder armamentístico, a Alemanha, ela era um país que ela não era para ser derrotado. Não era. Tecnicamente, não. Armamentisticamente falando e estrategicamente falando, ela era o país que, mundialmente, ela era a nação mais bem armada mundialmente, estrategicamente mais bem posicionada. 100%. Só que a partir do momento que... O interessante é que aí vem o fator da queda da Alemanha. Quando eles começam a aprisionar os judeus, eles começam a matar os judeus, é onde acontece a queda da Alemanha. Exatissimamente. A Alemanha Exatamente começa a naquele declinar. ponto. Mas isso aí é um tanto natural. Todas as nações que oprimem a nação Exato. de Israel, por mais poderosas, ricas, prósperas, elas Todas descem. foram assim. Todas, não tem Roma era uma potência mundial. Roma saiu desbravando e começou a naufragar por causa da opressão aos judeus. Opressão aos judeus. É importante esses detalhezinhos, porque algo parecido, se você não está sabendo, irmãos, pesquisa. O governo do PT já está perseguindo os judeus no Brasil. E isso aqui não apenas a igreja... E detalhe, a igreja também, né? Sim, mas... Duas perseguições. Está jogando dos dois lados. Dos dois lados. Está oprimindo os dois lados. Se oprimir um já é problema. Se oprimir dois é problema dobrado. Então o Brasil está já entrando num caminho de problema dobrado, né? Opressão contra a igreja, opressão contra os judeus. O resultado disso aí, só a misericórdia. Irmãos, muito obrigado pela participação de vocês, pelo esforço de vocês. Deus abençoe poderosamente. Fiquem atentos, então, que eu ainda nessa semana vou anunciar qual vai ser a próxima matéria, que aí estará o nosso irmão Kleber Tomás, certo? E eu voltarei a ver vocês dentro de 2 matérias à frente, se Deus assim nos permitir. Nosso irmão Zandro Souza, lá da bonita Ilha de Matas Vinha, meu Deus, deve estar começando a ficar refrescando em Matas Vinha, né? Depois daquele calorão de arrebentar, né? Que foi junho e agosto. Agora lá, irmãozão está dando aquele sorriso, né? Porque deve chover bastante nessa época, né? Outubro está entrando, novembro, aí depois cai as folhas, e aí depois o irmãozão ficou olhando, meu pai, está começando a nevar, aí que eu fujo, meus irmãos, eu caio fora, chega, muita neve para esse couro aqui, eu não aguento mais não, gente. Não estou querendo menosprezar vocês que estão aí na neve, mas que Deus dê a graça necessária, mas eu com 64 não aguento mais. Mas irmão Wilson é um pouquinho mais velho do que eu, ele tem mais couro para aguentar. De repente, o irmão Wilson aguenta aí mais 4, 5 anos, né? Mas depois, quem sabe o dia o irmão Wilson ficar aqui na Flórida. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pelas orações, sobretudo pelas orações que nos deu esta vitória que compartilhamos com vocês, né? E dia 19, 2 horas da tarde de outubro, lembre-se, estaremos ali na corte aqui de imigração para a glória do Senhor, recebendo na minha mão, na mão do meu filho e de minha esposa, o desejado, não das nações, mas 20 anos de espera. Não é fácil não, gente. Só quem vive essa experiência é que sabe como é duro, mas Deus é bom e Ele faz por sua misericórdia. Alguns irmãos, pastor, você merece, eu carinhosamente não mereço nada. A Bíblia diz que nós não merecemos nada, tudo é fruto de graça, de misericórdia, de cuidado da parte de Deus. Assim, obrigado
a glória seja dada a Jesus, mas vocês participaram dessa nossa vitória, tá? Então eu não tenho como esquecer nenhum de vocês nas minhas orações. Olha, e para terminar, antes que o irmão Zandro esteja aí orando, eu não me surpreendo em nada se Jesus vem abrir a porta do seu documento no próximo ano, ainda esse ano. Irmão, então eu não duvido que Deus vai fazer uma virada bem doida na sua vida, para a glória do Senhor. Eu não duvido, vocês, irmãos, que ainda não têm o seu documento. Irmãos, o meu Lázaro estava morto e fedendo por 20 anos. Não tinha chance de sair da sepultura de jeito nenhum, mas aprove o Senhor fazê-lo. Assim eu acredito e creio que o teu Lázaro, por mais mal cheiroso e por mais tempo que ele esteja sepultado, Deus vai trazê-lo à vida. Só quem vive o que eu vivi com a minha família sabe valorizar a dor do próximo. E irmão Zandro saiu. Meu Deus, o que aconteceu? Jesus já veio, já levou irmão Zandro? Meu pai, não é possível. O arrebatamento aconteceu agora? Nada. Com o arrebatamento da conexão dele. Vamos esperar um minuto. Vamos ver se ele consegue voltar. Se ele não voltar, então nosso irmão Wellington vai estar orando. Vamos esperar aqui um minutinho, só um minutinho. Se ele não voltar em um minuto, vamos ver. Gente, às vezes eu penso que ele foi arrebatado. E aí, como é que ficamos nós? Nossa, irmã Terezinha está aqui, ó. Irmão Wilson está aqui. Vocês estão aqui. Eu tomo vocês como minha referência, como o meu salva-vidas. Que é isso? Irmão Zandro, volta, irmão Zandro. Não voltou. Meu Deus, ficou lá. Irmão Wellington, nos leva a Deus então em oração. Houve algum problema na conexão do nosso irmão Zandro? Uma pena, queria que ele nos despedisse com a oração. Então, nosso irmão Wellington nos despedindo com a palavra de oração. Por gentileza. Amém. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por esse momento. Senhor Deus está aqui, Pai, aprendendo a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor do Expresso, Deus, da família dele, Senhor Deus, que recebeu, meu Pai, esse presente do céu para a vida dele. Graças Deus, te damos, Senhor. Peço, meu Pai, e agradeço pela vida dos nossos irmãos que estão participando dessa aula. Aquele que não pôde estar, meu Pai, aquele que vai estar conosco, meu Pai, daqui uns dias, para aprender um pouco mais dessa porção maravilhosa que é a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu lhe peço, meu Pai, abençoe essa semana de todos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu venho guardar, proteger, livrar de todo acidente, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós, Senhor Deus, no dia 19, Senhor Deus, estamos comemorando, meu Pai, essa vitória do nosso pastor. Eu lhe peço e te agradeço, Deus de já, meu Pai, o coração de cada um, meu Pai, que o Senhor sonda e o Senhor conhece. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Nós cremos em Ti e na vitória só vem do Senhor, meu Pai. Amém, amém e graças a Deus. Amém. 9 de outubro, voltamos aqui com o irmão Kleber, né? E vocês já sabem, você já tem bônus de nota 100 nas 3 últimas matérias cursadas. Entendido? Você já tem, então, o bônus 100 para 3 matérias que já foram cursadas e até 30 de novembro vocês estarão recebendo um boletim com as notas que ainda não foram divulgadas. Vamos agradecer ao Senhor também com o nosso lema: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus os abençoe. 9 de outubro, estamos aqui de volta com o irmão Kleber, com uma das matérias que já anunciamos. Fique tranquilo que você vai receber o seu material com antecedência. Muito obrigado, a paz do Senhor, uma excelente semana, que a boa mão de Deus faça o seu milagre em o nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Muito obrigado.